O Major é rebaixado a soldado e é obrigado a lutar na frente do ataque contra uma invasão alienígena, mas ao morrer, ele descobre que volta com vida ao seu primeiro dia no campo de treinamento. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Resenha Fílmica. Hoje irei resumir o filme de ficção científica e ação No Limite do Amanhã, de 2014, dirigido por Doug Liman. O conteúdo a seguir irá conter spoilers, então continue por sua conta em risco. Dito isso, vamos lá! No início do filme, vemos diversos telejornais mostrando o caos e o terror por conta de um meteoro que caiu na Terra. Em seguida, um major das Forças Armadas, chamado William Cage, fala em entrevista sobre a criação de super traje para os soldados lutarem contra a ameaça alienígena. Chegando em Londres, William vai encontrar com o general, que é responsável pela ofensiva. Lá, William é convidado a lutar no fronte. O major recusa o convite e se revela como apenas um oportunista, que está ali apenas para gerenciar a propaganda dos super trajes, que estão sob a supervisão dele. O general dá a ordem para que ele vá para a batalha e explica que já falou com o superior de William. Sem opções, o major tenta chantagear o general, e ao sair da sala, o general ordena que prendam o major. William é imobilizado por uma arma de choque e quando acorda, se vê no meio da concentração do exército, que se prepara para o combate. O major tenta convencer um dos superiores das tropas a conseguir um telefone para ele. O sargento pede para que Cage o siga. Na porta das instalações onde os soldados ficam, William percebe que não estava sendo levado para o telefone. O sargento então diz que a única verdade que Cage havia dito era seu nome. O fato dele ser major não constava no registro do exército. O que havia confirmado era o fato dele ser um desertor. Sendo assim, qualquer telefonema dele poderia comprometer completamente a operação, e por isso, o sargento não iria permitir. Cage é deixado com uma tropa que parece ser dos piores tipos de soldados naquela instalação. No início do dia seguinte, os soldados vão entrando nas suas armaduras de combate. Cage, totalmente perdido, pede ajuda para outro soldado e diz que ele nunca havia entrado em uma armadura antes e que ele poderia machucar alguém sem querer. O soldado faz algumas piadas com ele e diz que sem liberar a trava de segurança, ele não vai conseguir ferir ninguém. Enquanto estava no avião, prestes a descer para o campo de batalha, Cage pergunta como ele desativa a trava de segurança do seu traje. Antes que o soldado pudesse responder, a nave é atingida e começa a cair. Em desespero, William é o último soldado a pular, pois ele nunca tinha passado por nenhum tipo de treinamento. Ele se mantém ligado ao avião por um cabo e assiste outros soldados se chocarem no ar, até que o cabo estoura e ele cai no meio do campo de batalha. Ainda atordoado, ele segue na direção que as tropas avançam. Em meio ao caos, ele foge ao ver um avião caindo em sua direção. No chão, ele assiste dois heróis de guerra saindo do que restou daquele avião e indo combater os alienígenas. Ao ver a soldada sendo morta ao seu lado, Cage se desespera e corre para longe dali, seguindo na mesma direção das tropas. Chegando numa trincheira, William se encontra com os soldados que haviam sobrado da sua tropa. O sargento avista os inimigos à distância e se prepara para atirar. Enquanto isso, Cage segue perguntando como destravar as armas do seu traje. Pouco antes de começarem a atacar os inimigos à frente, Cage percebe que os alienígenas estavam escondidos dentro das trincheiras com eles e passa a gritar desesperadamente enquanto o inimigo começa a atacar. Num ato de desespero, William consegue de alguma forma destravar as armas e assim começa a atirar como pode. Ele mata um alienígena e começa a rir, mas ao olhar em volta ele percebe que estão surgindo muito mais. Ele então mira, mas percebe que estava sem munição. O alienígena percebe Cage no chão e antes de lhe dar o golpe final, o inimigo é acertado por algum tiro. Porém, o sangue ácido cai sobre o soldado e o mata. Após isso, ele acorda gritando no campo de concentração, onde havia começado no início do filme. Tudo aquilo não havia passado de um aparente sonho. Tudo o que havia ocorrido antes começa a se repetir, e Cage percebe que aquilo de alguma forma não foi um sonho. No momento de vestir sua armadura, ele já percebe que sabe como liberar algumas travas. Novamente, no mesmo campo de batalha, e percebendo que tudo estava se repetindo, William tenta impedir que a heroína de guerra morra, como da última vez. Depois que a salva, ele nota que foi atingido no peito. A mulher, percebendo que ele estava à beira do fim, tira a bateria do traje dele e o abandona. Cage morre e acorda novamente no campo de concentração. Ao perceber que não era sonho, ele corre diretamente para contar ao sargento tudo o que iria acontecer. O sargento não acredita e o leva novamente para o Esquadrão J. E lá, Cage fala os nomes de cada soldado. Entrega o jogo escondido de pôquer e diz que o sargento iria fazer eles engolirem as cartas. Após isso, Cage pede a atenção deles, dizendo que poderia parecer loucura, mas a vida deles dependia do que ele iria dizer a seguir. Na cena seguinte, Cage está com a boca amordaçada e dentro da nave, pronto para repetir o acidente, onde ele cai de maneira súbita no campo de batalha. Dessa vez, ele desce antes de todos e cai em pé,
Ele vê seu companheiro de esquadrão prestes a morrer novamente e o salva. Ao fazer isso, ele morre no lugar e acorda novamente no campo de concentração. Cage vai mais uma vez tentar salvar seu companheiro e consegue sobreviver. Assim, ele corre para salvar os heróis de guerra, mas antes de chegar, ele morre atropelado por um carro no campo de batalha. Novamente, ele tenta seguir pelo campo de batalha e dessa vez consegue fazer tudo o que estava tentando, sem morrer. Ao conversar com a heroína de guerra e salvá-la inúmeras vezes, a mulher para e diz para que Cage a encontre quando acordar. A nave próxima a ele explode e ele acorda no campo de concentração novamente. Dessa vez, Cage começa a procurar Rita, como ela havia pedido. Ao iniciar o treinamento, ele começa a observar o local. Em um momento, quando ele parece ter descoberto uma pista sobre a localização dela, Cage se joga debaixo de um carro para tentar se esconder e continuar até Rita. Ao encontrar com Rita, ela explica a Cage que o sangue de um dos alienígenas especiais pode ter feito com que ele ficasse no looping temporal. Rita pede para que Cage a ajude a vencer a guerra. Ela leva Cage para encontrar com o único que acredita no que está acontecendo, o Dr. Carter. Ele então explica que o loop que Cage tem vivido se dá por conta da habilidade de um dos alienígenas que consiste em reiniciar o dia toda vez que um alienígena especial morre em campo de batalha. E ao ter seu sangue derramado sobre Cage no momento que foi morto, ele de alguma forma passou a ter o mesmo destino do alienígena. Rita diz que Cage tem o poder do alienígena Ômega de reiniciar o dia, e por conta disso, talvez a raça humana seja a única capaz de vencer esses seres. Mas para derrotá-los, Cage precisa continuar morrendo e reiniciando o dia até achar a localização do Ômega e matá-lo. Rita começa a treinar Cage e fala sobre a única regra que ele precisa seguir para manter seu ciclo de reinícios. Se ele se ferir em campo de batalha, ele precisa dar um jeito de morrer, pois se ele for resgatado, tomar uma bolsa de sangue humano e o dia passar, os poderes somem. Depois de morrer seguidas vezes, Cage finalmente começa a ter visões da localização do Ômega. Então, ele vai encontrar novamente o Dr. Carter para que eles possam procurar o local das visões. Rita e Cage começam a procurar o local enquanto lutavam no campo de batalha. Após várias tentativas, o Dr. Carter acha o local preciso. Cage e Rita conseguem passar pelo campo de batalha da praia e seguem adiante de carro para tentar chegar ao Ômega. A gasolina do carro e a bateria dos seus trajes de combate acabam e eles vão até a casa mais próxima procurar mais combustível. Lá eles encontram um mini helicóptero. Rita decide usá-lo, mas Cage diz que é contra. Ao perceber que Rita está ferida, Cage diz que ela precisa de primeiros socorros. No interior da casa, após tratar as feridas de Rita, ele dá café para ela e diz que ela gosta com 3 pacotinhos de açúcar. Depois disso, Rita começa a desconfiar que os dois já haviam chegado ali outras vezes. Irritada, ela pede a chave do helicóptero, e nesse momento, Cage diz que é ali que ela morre, e que não importava quantas vezes ele reiniciava, em nenhuma delas ele conseguia salvá-la. Ela o questiona do porquê ele simplesmente não segue em frente, já que eles são soldados. Cage diz que se ele matar o Ômega, ela estará morta para sempre. Rita liga o helicóptero, e o que Cage havia dito acontece mais uma vez. No fim, ele acaba morto, e reinicia o dia novamente. Cage vai até Rita, mas desiste de contar para ela sobre seus poderes. Ao invés disso, ele segue em frente no seu dia e pede mais munição na hora de vestir seu traje de combate. Cage consegue chegar vivo até o helicóptero e parte em direção à localização do Ômega. Ao chegar no local, Cage percebe que o Ômega não está lá e é atacado por um alienígena comum, então se vê encurralado por ele e um Alpha. Assim, Cage tenta se matar para reiniciar o dia, mas o Alpha tenta impedir. Cage tenta fugir, mas morrendo, e ao reiniciar o dia, ele se reúne com Rita e o Doutor. Agora, sem saber aonde o Ômega poderia estar se escondendo, a única opção que eles têm é tentar usar o protótipo de transponder que o Doutor estava prestes a testar, porém foi apreendido pelos militares. Cage e Rita partem para o local onde o equipamento está sendo mantido. Chegando no prédio, Cage dá várias dicas a Rita para que eles consigam passar despercebidos. Ao final do corredor, eles chegam ao objetivo, que é a sala do General Brigham. No cofre dele está o artefato que eles buscavam, e depois de algumas tentativas, Cage consegue convencer o general. Na saída do prédio, eles são emboscados pelos soldados, e Cage reinicia mais uma vez, para tentar uma manobra diferente. Enquanto fogem, Cage usa o artefato e descobrem a real localização do Ômega. Durante a fuga, eles são parados pelos soldados. Cage é atingido por um tiro na perna, e o carro bate, fazendo os dois ficarem conscientes. Ao acordar, Cage percebe que aconteceu o que Rita havia lhe advertido a evitar. O dia passou e ele recebeu uma transfusão de sangue. Com isso, os poderes que ele havia ganhado se foram. Rita chega à sala para salvá-lo e ao tentar matá-lo para reiniciar o dia, ele grita para que ela não faça aquilo e conta o que havia ocorrido.
Os dois tentam então chegar a Paris. Antes que a Batalha da Praia começasse, eles precisariam de mais alguns soldados. Cage volta para a base e tenta convencer o Esquadrão J a segui-lo. Inspirado pela presença de Rita, os soldados concordam e juntos seguem em direção ao Ômega. Ao se aproximarem, eles são alvejados pelo inimigo. A nave cai e Cage é jogado no lago. Como sua armadura é pesada, ele é obrigado a abandoná-la nas profundezas para sobreviver. Cage se reúne com o que sobrou do esquadrão, e juntos eles têm a ideia de usar o que sobrou da nave para chegarem o mais próximo possível do alvo. Preparados, eles chamam os soldados restantes para entrar no que sobrou da nave. Skinner e Griff percebem que não estão em condições de seguir, e então decidem ficar para ao menos ganharem tempo para o resto do esquadrão. Os dois se explodem e ganham algum tempo enquanto a nave avança com os 3 soldados restantes. Enquanto avançam, eles tentam como podem abater os inimigos, que são rápidos e numerosos. O último soldado do Esquadrão J é morto pelo inimigo, e somente Cage e Rita permanecem avançando até o Ômega. Depois de muito esforço, eles conseguem forçar a nave a chegar bem próximo do local do alvo. Sem opções, eles seguem a pé. Depois de entrarem no ninho e encontrar a localização do Ômega, eles percebem um Alpha. Caso o Alpha seja morto primeiro, eles perdem a melhor chance que tiveram de matar o Ômega. Cage diz que vai distrair o Alpha e pede para Rita seguir, para destruir o Ômega. Ela se recusa e diz para Cage ir até o Ômega, e ela distrai o Alpha, já que está com uma habilidade melhor que Cage. Ele aceita e vai de encontro ao Ômega, que está no fundo de um lago. O Alpha percebe o movimento de Cage e desiste de ir atrás de Rita. Próximo do seu alvo, Cage é ferido fatalmente pelo Alpha. Porém, antes de morrer, ele puxa os pinos da granada e deixa elas caírem dentro do Ômega. A explosão destrói o Ômega, e os outros soldados alienígenas vão morrendo, já que o Ômega era o organismo central que os comandava. Ainda na água, o sangue do Ômega entra em contato com Cage, e ele acorda no helicóptero como se nada tivesse acontecido. Porém, ao ser recebido, ele é informado que uma explosão detectada em Paris fez com que os inimigos perdessem a total capacidade de lutar. Cage vai até o centro de treinamento, onde tudo havia começado, e vai procurar por Rita. Chegando lá, ele a encontra treinando como nas outras vezes, e ela pergunta o que ele quer. Ele apenas dá um sorriso, e o filme acaba. O filme mostra a evolução de caráter que Cage passa, se transformando de um major que ocupou o cargo por conveniência e perdeu sua patente, para um soldado que lutou, teve seu amadurecimento ao ver todos os lados de uma guerra e finalmente voltou a ser major, só que dessa vez com merecido mérito. No Limite do Amanhã é baseado numa light novel chamada All You Need Skill. Light novel geralmente é um tipo de romance ilustrado, no estilo mangá. Essa light novel foi criada por Hiroshi Sakurasa. A light novel teve seu primeiro capítulo publicado em 2004 e foi lançada aqui no Brasil em 2014 pela editora JBC. A história do filme tem rumos diferentes da light novel, então para quem gosta, vale a pena dar uma conferida nas duas obras. Fala pessoal, se gostaram do vídeo, considerem curtir e se inscrever no canal. Assim vocês incentivam o nosso trabalho, nos permitindo trazer cada vez mais resumos de filme. Um abraço a todos e até mais!